Nessa aula, nós vamos tratar de segmentação de imagens, utilizando então um algoritmo conhecido como GraphCut. Tá? A ideia é dar prosseguimento ao que nós vimos na aula passada, quando iniciamos o estudo então de algoritmos para segmentação, e aí apresentamos duas técnicas, uma que chamamos de Intelligent Scissors e um algoritmo de K-means, né, que é um algoritmo para clusterização. Nós então continuaremos a exemplo da discussão feita com o algoritmo de Intelligent Scissors, que é um algoritmo baseado em grafos, né? Algoritmos de segmentação baseados em grafos, eles tratam a imagem como um grafo com pesos. Aqui, então, eu tenho uma representação onde os nodos do grafo correspondem aos pixels da imagem. Temos, então, conexões, né, ou arcos, arestas nesse grafo, contemplando, então, a vizinhança 8 de cada pixel. Notem que eu não estou mostrando os pesos, os labels, né, porque, do contrário, isso aqui ficaria bastante carregado. Mas, nesse contexto, então, de tratamento de imagens como grafos com pesos, nós discutimos na última aula, então, o uso de uma técnica que se baseia, então, em encontrar caminhos com custo mínimo. Essa técnica, Intelligent Scissors, ela, então, é uma técnica interativa, baseada, então, no algoritmo de Mini Spanning Trees, né? Ou seja, árvores geradoras de custo mínimo, e ela, então, tratava as regiões, as transições ou arestas entre pixels, né? Onde se observa uma variação bastante grande ou considerável de mudanças em termos de cor ou intensidade, e a esses elementos, então, ele atribuía um valor elevado, né, de peso para aquela aresta. Então, só lembrando a vocês, então a gente indicava um pixel semente e a partir daquele momento era calculada a partir daquele ponto uma árvore geradora de custo mínimo, né? E aí, quando o usuário então selecionava, clicava num outro pixel da imagem, era construído um caminho passando pelos pixels que estavam então naquele percurso de custo mínimo. Para ilustrar isso, então, nós temos aqui uma imagem, uma fotografia, e lembrem-se que a gente ia clicando, então, em pixels próximos à borda de um objeto, e o algoritmo, então, iria fazendo o ajuste, né? Ele ajustava automaticamente a posição dos segmentos ao longo do caminho à borda do objeto. Notem que, por exemplo, numa situação como essa, a gente tem aqui um pixel marcado, um outro, e ele não fez o trajeto no segmento de reta, ele saía então costeando as arestas, permitindo então a obtenção de um resultado como esse. Apresentamos também outros exemplos, né? Aqui nós temos um exemplo um tanto mais difícil, inclusive por conta da grande semelhança de tons entre essa estrutura e o material, então, do ambiente. E o sistema, então, permitia, o algoritmo permitia, então, que nós fizéssemos essa segmentação de forma interativa. Bem, hoje nós falaremos de uma outra classe, mas que mantém uma equivalência com respeito aos objetivos e, de certo modo, à forma de atuar. Nós estaremos também utilizando uma representação na forma de grafos. Esse algoritmo se chama GraphCut e ele também é interativo, mas ele se baseia, ao invés da utilização de minimum spanning trees, né, de seguir aquele caminho de custo mínimo, o que nós vamos agora
é identificar cortes, cuts, de custo mínimo em grafos. Então, aqui nós temos uma situação que nas regiões de alto gradiente, nós vamos definir para elas valores baixos de peso. Então, vamos lá. Enquanto no caso de Intelligent Scissors, numa região aqui, quando eu considero um pixel gradiente, eu vou então penalizar o cruzamento de uma aresta. Eu vou, com isso, então, favorecer o caminhamento na direção perpendicular ao gradiente e farei isso dando um peso menor para esses camaradas, né? Aqui, no caso, o que nós vamos fazer é algo que é equivalente. O fato é que nós vamos estar dando pesos baixos para as arestas que ligam, então, elementos com alto gradiente, né? Pixels, pares de pixels, cuja derivada, cuja transição, então, tem uma magnitude considerável. Então, são questões equivalentes, mas, de certo modo, do ponto de vista da forma de atribuir pesos às arestas, complementares. Então, repito, nós vamos, no caso de Graph Cuts, atribuir um peso baixo à aresta que cruza uma borda, para justamente o algoritmo vai fazer o cut, segmentar o grafo em 2 subgrafos, e aí cortar naquele ponto, enquanto que no caso dos Intelligent Scissors, a gente então definia uma aresta de peso baixo se ela fosse perpendicular ao gradiente, para que a gente seguisse aquele gradiente. Então, vamos aos detalhes do algoritmo, mas antes algumas informações importantes de contextualização. Nós definimos, então, um corte em um grafo como sendo uma partição dos vértices do grafo em 2 subconjuntos disjuntos. Então, por exemplo, nós poderíamos dividir este grafo aqui representado em 2, por exemplo, aplicando um corte a essas 3 arestas. Isso definiria, então, 2 grafos disjuntos, ou poderia, então, a qualquer conjunto de arestas que vem, então, a produzir 2 conjuntos disjuntos de vértices, a gente vai chamar, então, de um corte. E existe um teorema muito importante que nós vamos, então, estar utilizando, é a base para a construção desse algoritmo, que especifica o seguinte: se a gente imaginar que temos aqui um vértice que nós vamos chamar de fonte ou source, e um outro vértice que a gente vai chamar de sink ou target, destino, nós podemos imaginar, então, a ocorrência de um fluxo ao longo desses elementos, partindo da fonte e chegando, então, ao destino. Bom, a máxima quantidade de fluxo que sai da fonte e chega ao destino, ela tem que ser necessariamente igual à soma dos pesos, o que a gente vai chamar também de capacidade do corte mínimo. Ou seja, eventualmente existirão aqui gargalos para a passagem de um fluxo maior. Aqui esses números associados às arestas, né, correspondem justamente à capacidade de cada uma dessas arestas. E aí, muito embora, por exemplo, eu possa transferir aqui 30 unidades de alguma coisa deste vértice para esse, a partir desse ponto em direção ao destino, eu só posso mandar 10. E isso, então, inclui ou define uma restrição. E o máximo fluxo, naturalmente, vai ser definido pelo gargalo estabelecido pelos pesos ou pelas capacidades dos elementos que definirão, então, um corte de custo mínimo. Esse corte, naturalmente, de custo mínimo definido em função das capacidades máximas de cada uma das arestas. Então, naturalmente, o corte de custo mínimo, ele deve passar pelas arestas saturadas de um grafo quando a gente considera o máximo fluxo dele, né? Então,
vamos tentar transferir o máximo de fluxo e nesse momento vai haver em algum momento vai haver a saturação daquelas arestas e definitivamente um corte mínimo terá que passar por arestas saturadas do máximo fluxo. E, portanto, nós podemos podemos obter esse corte de custo mínimo, resolvendo, então, o problema de fluxo máximo. Tá? Existem diversos algoritmos para fazer isso aí. Então, vamos lá. Considerando aquele gráfico que mostramos há pouco, vamos primeiro tratar a questão do fluxo máximo. Então, considere aqui um grafo G, definido por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Nós temos, então, dois nodos em particular, o nodo S e o nodo T, né? Então, a nossa fonte e o nosso destino. E nós estamos interessados, então, em calcular a maior quantidade de fluxo que pode ser enviada, então, de S para T. E esse fluxo, naturalmente, deve respeitar as capacidades de cada um dos vértices, essas capacidades aqui ilustradas pelos números. Bem, nós poderíamos, para esse grafo, por exemplo, considerar enviar 10 unidades do vértice S para esse vértice intermediário e aí 10 unidades através da segunda aresta. Notem que isso é um fluxo possível, né, plausível, mas ele naturalmente não é um fluxo máximo, né? Então, neste caso, neste exemplo em particular, o nosso fluxo máximo consiste em mandar as 10 unidades por esse caminho. Eu posso mandar outras 20 unidades por esse caminho, muito embora as capacidades dessas arestas sejam maiores, 30 cada uma, mas elas estão limitadas, então, pela continuidade do caminho, do percurso, né? Então, aqui eu posso mandar 20 porque eu tenho capacidade de 10, outra capacidade de 10, e muito embora aqui eu tenha uma capacidade de 20, mas a esse vértice só chegarão, então, 10 unidades, e isso, então, define o fluxo máximo para esse gráfico, né? Então, essa seria a solução ótima para o problema de fluxo máximo para esse grafo em particular. Bom, conforme eu mencionei, existem vários algoritmos para cálculo de fluxo máximo. Esse é um problema já bastante antigo, mas que continua sendo explorado, né? Vejam, relativamente recente, ainda desenvolvimentos de algoritmos para cálculo de fluxo máximo. Então, vamos lá. Vamos agora considerar o problema do corte de custo mínimo, porque é esse, então, que vai nos permitir segmentar objetos, né? Lembrem, eu vou atribuir pesos ou capacidades, o que seriam as capacidades, a arestas de vértices, onde esses vértices serão os pixels da minha imagem, e os pesos, então, serão proporcionais, no caso, inversamente proporcional, a dissimilaridade entre os pixels. Então, pixels mais semelhantes terão pesos maiores e pixels mais diferentes terão, entre as suas arestas, pesos menores, porque justamente isso vai facilitar a segmentação daquele objeto, né? De um objeto cujo contorno, então, é caracterizado por uma variação grande nas intensidades ou cores dos pixels na sua borda. Então, vamos lá. Então, dado o grafo, né, e novamente com os nodos aqui S e T, nós estamos interessados em encontrar uma partição do conjunto de vértices, dada então por um conjunto S maiúsculo e T maiúsculo, onde o conjunto S é o conjunto que contém este nodo, esse vértice S, o source, e o conjunto T, ele contém, então, o vértice T pequeno, tá? Notem que V é igual à união desses dois elementos, são dois conjuntos disjuntos, e nós estamos, então, buscando uma situação, naturalmente, de encontrar aqui
um conjunto de arestas que que ligam então esses dois subconjuntos de vértices de tal modo que a soma das capacidades dessas arestas então é mínima. Nosso caso, né, neste exemplo em particular, nós poderíamos ter este particionamento aqui mostrado. E aí, o corte de custo mínimo seria esse, teria então custo de 30. Notem, ele sempre vai envolver arestas, né, saturadas. Vou considerar, quando falo em capacidade aqui, eu estou falando então não o que eventualmente aconteceu de fluxo, mas estou interessado na capacidade que foi completamente utilizada. Então, essas arestas necessariamente devem estar saturadas. Notem, por exemplo, que aqui nós teríamos uma situação de um fluxo de 10 unidades, mas a aresta tem capacidade para 20. Então, mesmo que tenha passado aqui a mesma quantidade de elementos que passaram o mesmo fluxo que passou nessas outras arestas, essa não deve fazer parte do meu corte de custo mínimo, tá? Então, notem que se, entretanto, eu tivesse aqui uma capacidade de 10, eu poderia sim incluir esse elemento como um corte de custo mínimo também. Notem, portanto, que a solução para esse problema não é única necessariamente, né? Pode ter mais de uma solução possível e na prática vocês vão perceber como isso acontece na implementação do algoritmo, como que ele reage a essas diferentes possibilidades. Então vamos lá. Como nós já comentamos há pouco, né? Quando falamos do teorema há poucos slides, o corte de custo mínimo ele pode ser obtido resolvendo-se o problema de fluxo máximo, utilizando algoritmos para a solução de fluxo máximo, e aí então buscando as arestas saturadas nesse grafo. Tá? E é essa então a ideia por trás do algoritmo que nós estaremos discutindo hoje. Vamos lá. Uma visão geral do algoritmo, né? Ele faz, então, segmentação binária, né? Ou seja, binária no sentido de que vai existir um elemento de foreground e um elemento de background, ou seja, o grafo vai ser partido em dois subgrafos disjuntos, e ele requer, então, que o usuário indique alguns pixels na imagem, no nosso contexto específico de segmentação de imagens, que fazem parte do que nós vamos chamar de foreground, e outro conjunto de pixels que faça parte do background, tá? Então, ao invés de estarmos clicando, como fizemos no caso do uso de Intelligent Scissors, para ir indicando esse pixel aqui faz parte do caminho, eu quero que ele faça parte do caminho, assim como aquele outro lá, e íamos indicando então pixel semente e destino, aqui a gente vai, na verdade, indicar de início um conjunto de amostras, um conjunto de pixels, que eu digo, esses fazem parte do foreground, esses outros fazem parte do background. E aí nós vamos fazer mais uma coisa. Lembrem que a nossa imagem vai ser caracterizada como um grafo, mas para poder fazer o uso daqueles algoritmos, então, de fluxo, a gente precisa estabelecer um nodo fonte, né, ou source, e aqui vai caracterizar, então, foreground, e um outro que nós vamos chamar de sink ou background. Notem, esses elementos serão nodos artificiais, eles não são parte da nossa imagem, não são pixels da nossa imagem, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inicialmente, né, conectar todos os pixels com todos os elementos todos os demais pixels da sua vizinhança 8, aqui por uma questão de simplicidade na representação, para não ficar muito carregado, não foram então ilustrados
as arestas, não foram ilustradas as arestas diagonais, apenas as laterais, né, direita e esquerda, em cima e embaixo. Mas esses nodos, fonte e destino, eles serão conectados, cada um deles, a todos os pixels da imagem. Tá? E vocês percebem aqui que existem algumas arestas mais grossas e outras mais finas, né? Isso, então, tem a ver com o seguinte: o grupo de pixels, tá, por meio de alguns scribbles que o usuário me indicou, isso aqui faz parte do foreground, então eu já sei que aqueles elementos fazem parte do foreground, eu vou conectar com arestas grossas. O que quer dizer isso? Arestas com peso grande. E para os demais, que não foram informados, eu vou precisar estimar pesos para eles. A mesma coisa eu vou fazer com relação aos pixels que foram indicados como fazendo parte do background. A gente vai atribuir a eles arestas com pesos elevados, né? E vamos estimar então os pesos das demais arestas em função da probabilidade daqueles elementos pertencerem ao foreground ou ao background. Tudo isso vai ficar claro logo em seguida. Então, uma vez estabelecido, construído o gráfico, nós vamos então procurar encontrar esses caminhos mínimos, utilizando, né, resolvendo o problema do fluxo máximo. Bom, aqui eu já comentei, nós vamos então calcular os pesos, né, para os demais. Notem que os pesos para os pixels, as conexões, as arestas entre pixels, para isso nós temos então um mecanismo bem preciso, né, para fazer, né? Nós vamos utilizar uma fórmula fechada para fazer isso aí. Para os que fazem parte do foreground, a gente também tem isso. Se ele faz parte do foreground, então ele tem um peso, digamos, 1 aqui para o caso da conexão com o vértice fonte, e terá 0 para o 5, porque o usuário já me diz com certeza que aquele elemento pertence, então, ao foreground ou que pertence ao background. E vai existir naturalmente vários pixels que não foram, então, que não fazem parte dos scribbles, não estão cobertos pelos scribbles, e aí então para esse a gente vai precisar calcular pesos, e nós vamos fazer isso estimando então a probabilidade, conforme eu já mencionei, dele pertencer ao foreground. Então isso será o peso que vai ser utilizado para a conexão desses camaradas, e também a probabilidade dele pertencer ao background. Bom, e aí, uma vez que nós tenhamos esse conjunto de pesos, aí sim, nós vamos executar o algoritmo de fluxo máximo e encontrar o corte com custo mínimo, né? Um possível corte. Vamos ver agora com um exemplo bastante simples os diversos passos envolvidos. Imagine então uma imagem super simples aqui caracterizada por esse quadrado aqui com 9 pixels apenas, né? 3x3. Nós vamos então gerar uma representação na forma de grafo. Todos os elementos da vizinhança 8, eles estarão conectados, mas eu vou, na sequência, estar utilizando apenas a vizinhança 4 para simplificar aqui, para não sobrecarregar os desenhos. E assim, então, teremos ilustrações como essa. Uma vez que nós tenhamos feito essas conexões, nós vamos inserir, então, o que seria o nosso source, o nosso foreground, aqui representado agora pela letra F, e também vamos inserir, então, o nodo de background. A partir daí, então, nós, tendo calculado os pesos para todos os elementos, para todos os nodos, para todas as arestas entre os diversos nodos do grafo, nós podemos, então, efetivamente identificar o corte de custo mínimo. Bom,
Neste caso, a imagem seria segmentada deste modo. Notem que a representação aqui em duas cores não quer dizer que houve uma transformação do conteúdo da imagem, mas está apenas mostrando as máscaras correspondentes, então, aos elementos segmentados. Estes 5 pixels, então, foram tratados como pertencentes ao foreground e os 4 restantes, então, ao background. Bem, nós precisamos, então, definir essas arestas e precisamos computar ou estimar os seus respectivos pesos. Nós vamos, portanto, definir 2 tipos de conexões, 2 tipos de arestas que nós chamaremos aqui de links, né? No contexto do algoritmo, as arestas são chamadas de links. São os n-links, que correspondem, então, a arestas entre pixels adjacentes, né, a vizinhança, neighboring pixels, e existem, então, os t-links, que são as conexões, então, entre os pixels da imagem e um dos nodos terminais. Naturalmente, vão existir t-links conectando cada um dos nodos do gráfico, dos nodos que correspondem a pixels, também ao nodo terminal background. Esse não está sendo mostrado aqui para justo não sobrecarregar muito a imagem, o slide, e a gente tem mais espaço para colocar mais algumas expressões aqui nessa região, nessa área. Então vamos lá. Nós temos esses 2 tipos de conexões, ou arestas, ou links, e elas então vão definir, no caso de uma aresta n-link, nós temos uma conexão entre 2 pixels, aqui representados por P e Q, 2 nodos do grafo, né, correspondendo a pixels P e Q. E para esse tipo de conexão, nós vamos estimar o peso, né, nós vamos calcular o peso associado, utilizando, então, uma expressão, né, temos uma fórmula fechada para fazer, então, o cálculo desses pesos. Já para o caso dos t-links, o que nós temos? Nós vamos atribuir, a propósito, essas são arestas que conectam um pixel P qualquer, ou ao nodo de foreground, ou ao nodo de background. Tá? E os pesos correspondentes são dados, então, pela probabilidade do pixel P pertencer ao foreground, no caso de ele corresponder a um t-link ligando o pixel ao nodo de foreground, e a probabilidade dele pertencer, então, ao background. Okay? Bom, eu falei para vocês que nós temos fórmulas fechadas. Para estes elementos aqui, a gente vai ter que decidir ainda como estimar estas probabilidades. Naturalmente, para os casos em que o usuário explicitamente indicou que estes elementos faziam parte do foreground, a gente já sabe a probabilidade de ele pertencer ao foreground é 1 e a probabilidade dele pertencer ao background, naturalmente, então, é 0 e vice-versa, né? Mas certamente teremos uma grande quantidade, a maioria dos pixels, então, não terão ainda valores de peso associado aos seus respectivos t-links, e nós precisaremos estimar isso aí. Bom, vamos ver então como que a gente calcula os pesos dos n-links primeiro. O que nós vamos usar então é uma gaussiana, tá? Onde, imagina, eu vou calcular aqui a distância entre, digamos, a intensidade ou a cor, né, a distância euclidiana aqui, do valor de um pixel P para um pixel Q. Então, se eu tenho uma imagem em tons de cinza apenas, eu vou calcular a diferença entre as intensidades. Se eu tenho, por exemplo, uma imagem colorida, digamos, em RGB, eu vou calcular a distância euclidiana, então, no espaço de cores, e aí vou utilizar isso para encontrar o valor do peso. Notem, então, que nós temos aqui um decaimento, por conta da gaussiana, bastante rápido, à medida em que a gente
se distancia da origem, né? Se distancia de zero. E esse valor ainda vem a ser, então, dividido por uma distância entre P e Q. Como eu obtenho a distância entre P e Q? Bem, eu tenho duas possibilidades. P é um vizinho, ou faz parte da vizinhança 4 de Q, então essa distância é 1. Caso ele faça parte da vizinhança 8, eu vou ter, então, como valor da distância, a raiz de 2, né, a diagonal aqui desse quadrado, ok? E apenas, lembrem que eu estou conectando cada nodo do grafo, cada pixel, apenas aos elementos da sua vizinhança 8. Não vou conectar com outros pixels. Naturalmente, isso não faz sentido. Eu estou querendo definir cortes, vou cortar, vou definir, então, contornos na imagem. Não faz sentido ficar conectando um pixel com todos os demais, apenas com a sua vizinhança imediata lá. Bem, e como é que fica, então, a expressão que eu vou tentar avaliar? Eu ainda não disse para vocês exatamente como que nós vamos calcular a probabilidade ou estimar a probabilidade do pixel P pertencer ao foreground ou ao background. Faremos isso em breve, mas então eu vou procurar encontrar um corte que leve em conta, que minimize então a seguinte expressão. Notem, vamos começar aqui então, primeiro já indicando que esse termo diz respeito ao custo dos links T, e este, então, diz respeito ao custo dos links N. Vamos começar por essa expressão, porque ela é bem mais intuitiva aí para a gente. Vejam bem, notem que o valor do peso, ele diminui, né, à medida em que a gente se afasta aqui do centro da gaussiana, né? Então, ele decai de maneira bastante rápida. E isso, então, corresponde à situação em que eu tenho pixels com propriedades distintas. Naturalmente, quando eu coloco este termo na minha função a ser minimizada, eu estou, então, priorizando o corte entre elementos que são bastante distintos, ok? Então, isso aqui deve ser bastante intuitivo. E, por outro lado, então, como eu quero minimizar, eu vou fazer o seguinte: para aqueles elementos que o algoritmo assume, né, está estimando que fazem parte, então, do foreground, a gente vai estar somando a probabilidade dele pertencer ao background. Porque se ele pertence, então, ao foreground, a probabilidade dele pertencer ao background, ou dito de outra forma, se ele possui uma alta probabilidade de pertencer ao foreground, ele deve ter, então, uma baixa probabilidade de pertencer ao background. E vice-versa. Então, se o algoritmo, então, entende que o pixel tem uma alta probabilidade de pertencer ao background, a sua probabilidade de pertencer ao foreground é pequena. Então, é essa expressão que a gente vai tentar minimizar, e nós temos, então, aqui um termo de regularização que vai, então, ajustar as duas contribuições. Então, vamos adiante e ver como que a gente pode fazer com relação à questão dos custos dos T-Links. Bem, podemos, então, estimar as probabilidades de algumas formas. Uma delas, né, é, por exemplo, utilizando um histograma das intensidades ou de cores, né? Nós vamos ver isso como exemplo, ou também utilizando o modelo de mistura de gaussianas. Existem outras formas de se obter isso. Nós podemos usar, então, uma abordagem bayesiana também, mas nessa nossa discussão nós vamos nos restringir à consideração desses dois casos. Então, imagine aqui uma situação de uma imagem em tons de cinza, e a gente tem, então, aqui os scribbles que foram informados pelo usuário, azul correspondendo a esses são pixels de foreground,
e os vermelhos indicando, olha, os pixels aqui marcados são pixels que pertencem ao background, isso informando com certeza, né? Ou seja, quando eu faço essa marcação, eu estou dizendo que a probabilidade dos pixels abaixo aqui do scribble azul pertencerem ao foreground é 1 e ela é 0 de eles pertencerem ao background, e vice-versa aqui com respeito aos marcados em vermelho. Tá, então, vamos lá. Vamos considerando, então, as intensidades desses pixels abaixo dos scribbles, ver como que nós podemos tratar essa situação. Então, vamos lá. Se nós plotarmos aqui o histograma dos pixels marcados lá como parte do background e o histograma dos pixels marcados como pertencentes ao foreground, nós podemos, com isso, estimar a probabilidade de qualquer um desses tons pertencer tanto ao background quanto ao foreground. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer é pegar a contagem dos dois, quer dizer, e vamos então usar a soma de todos os elementos, sejam pixels de background, sejam pixels de foreground, associadas a uma certa intensidade. Vamos usar isso para normalizar os valores tanto de background quanto de foreground. Com isso, portanto, obtendo aqui uma estimativa da probabilidade daqueles elementos pertencerem tanto ao background quanto ao foreground, né? Então, esta é uma das formas de se fazer isso. Neste caso, bem simples aqui, de uma imagem em tons de cinza, vocês percebem que é algo natural. Bom, mas a gente entende que esses histogramas, eles podem ser naturalmente bastante complexos, porque eventualmente, e principalmente se a gente vem a trabalhar com cores, mas imagine a situação que tanto no contexto do foreground quanto no contexto do background existem tons repetidos, iguais, e isso em certas regiões. Isso implicaria, então, em sobreposições e, eventualmente, até mesmo situações com quase descontinuidade desses elementos. A gente pode utilizar uma mistura de gaussianas. O que é uma mistura de gaussianas? É uma soma de várias gaussianas, né, que vai produzir, então, um perfil que difere do perfil de uma gaussiana única, né? Então, por exemplo, enquanto aqui, para a questão do background, nós temos uma gaussiana muito bem representada, né? No caso dos elementos de foreground, a gente percebe, então, aqui, ó, claramente uma gaussiana, mas isso provavelmente foi somado a outra gaussiana, uma terceira e uma quarta, tá? E no caso de imagens coloridas, imagens RGB, então nós podemos utilizar gaussianas multivariadas, tá? Ou seja, gaussianas no espaço de dimensão maior, não gaussianas em 1D, mas gaussianas em 3D. Vamos então agora observar alguns exemplos de como isso funciona na prática com imagens coloridas. Então, estou mostrando aqui para vocês uma imagem de entrada e notem o seguinte, essa imagem ela possui um excelente contraste entre o elemento de foreground e o elemento de fundo, né? A informação de fundo. E o algoritmo de Graph Cut, ele é excelente, então, para a gente fazer segmentação quando as cores são contrastantes. Com poucos scribbles, a gente consegue, então, fazer uma segmentação bem interessante. Então, vamos lá. Nesse exemplo, o que eu fiz foi o seguinte, ó, eu delimitei aqui em azul uma porção da imagem na qual eu estou interessado, tá, em fazer a segmentação. Por que fazer isso? Imagine que eu tenho uma imagem, a imagem pode ter uma resolução bastante alta, ou seja, um grande número de pixels, e eu só estou interessado em segmentar uma pequena porção dela. Não é interessante, portanto, que eu vá construir um grafo, né, com todos os pixels da imagem, se vários daqueles elementos eu já sei a priori que eu não tenho nenhum interesse neles. Então, a possibilidade de utilização de uma região
para delimitar a porção de interesse é interessante no caso de um algoritmo como esse. Bem, então aqui eu utilizei um Scribble, na verdade arrastei aqui o mouse, até falhou em alguns pontos, para indicar elementos em branco e amarelo, né, correspondem a pixels de foreground. E fiz 2 Scribbles aqui em preto em 2 regiões, indicando esses são elementos de background. E ao dizer, olha, avalia o cut, a gente obtém um resultado como esse, tá? Uma questão importante, eu falei para vocês que o algoritmo consegue fazer uma boa segmentação quando o contraste ele é bem bom. Por isso, então, vamos dar uma olhada nas bordas dessas pétalas, por exemplo. Então, né? Notem que estes elementos aqui, eles foram bem preservados, né, na imagem reconstruída. Isso porque a identificação daquelas regiões de transição ficou bem adequada, né, ficou bem definida. Notem que esse algoritmo, mais uma vez, assim como o algoritmo de Intelligent Scissors, ele faz uma segmentação a nível de pixel, né? Ele não é capaz, por exemplo, de tratar estruturas muito finas, nas quais, por exemplo, em um único pixel, há mistura de cores que envolvem foreground e background. Tá? Para isso, nós precisaremos de técnicas mais sofisticadas que nós estaremos discutindo mais adiante na disciplina. Um outro exemplo, né? Novamente uma imagem com um bom contraste, então, entre os elementos de foreground e background, né? E para esse exemplo aqui, então, eu utilizei um Scribble para indicar o foreground e um pequeno Scribble para indicar o background. Notem que, por exemplo, neste caso, houve uma pequena falha, né? Um elemento aqui, uma pequena porção não foi identificada, assim como neste ponto. Mas lembrem, essa é uma operação interativa. Eu poderia imediatamente marcar, vendo o resultado, como eu vou mostrar para vocês em breve numa demonstração, vou vendo isso e posso ir marcando os novos elementos para obter, então, o resultado de segmentação esperado, né? E mais um exemplo, e para mostrar para vocês, então, algumas questões que eu mencionei há pouco. Primeiro, a questão da mistura de elementos, né? Quando um único pixel contém tanto elemento de primeiro plano quanto elementos de segundo plano, ou seja, foreground e background, o algoritmo, por fazer uma segmentação a nível de pixel, ele não consegue separar isso. Então, eventualmente, ele vai pegar pixels que contêm tanto aqui informação de cabelo quanto de fundo e vai tratar como background, assim como em outros casos ele vai indicar que pixels que contêm componente do background também tenham sido aqui classificados como elementos de foreground, tá bom? Bom, então isso ilustra uma das limitações dessa classe de algoritmos que se baseia, então, na segmentação a nível de pixel, né? Não tratam a nível de subpixel. Eu já mencionei, voltaremos a esse ponto mais adiante na disciplina para apresentar estratégias de segmentação que sejam capazes de tratar esses casos. E eu tenho uma outra situação aqui que eu trouxe para ilustrar. Notem que aqui eu marquei a camisa como sendo parte tanto do foreground quanto do background, né? Criei uma situação de ambiguidade aqui para o próprio programa. Bem, vejam o que aconteceu, né? Eu tinha mais amostras, então, de background do que amostras de foreground, e além disso, estes elementos aqui estão mais próximos do que eu marquei, pensando no espaço de cores,
do que eu marquei como sendo background, do que de elementos que eu marquei como sendo parte do foreground. E nesse caso, então, o algoritmo marcou, né, selecionou estes elementos como parte do background e, portanto, a segmentação ficou restrita ao pescoço e à cabeça. Para, então, introduzir este elemento aqui como sendo de foreground, bom, primeiro, naturalmente, eu tive que aumentar também a largura da janela, né, porque eu já informei para vocês que isso, o objetivo é delimitar os pixels que eu quero tratar nesse processo, e, então, marquei diversos pixels aqui como sendo parte do foreground e nenhum como sendo parte do background. Mas, notem que eu também precisei reforçar elementos do background, indicar mais amostras de background, porque vejam bem, notem que tem tons azuis aqui no fundo também, e a parede lá ao fundo tem uma certa semelhança cromática com esse elemento. Então, foi preciso que eu desse mais informação para o algoritmo, para a inicialização do algoritmo, ou seja, que eu informasse mais nodos T, mais links T com probabilidade igual a 1. Tá? Notem que também uma porção da orelha eu precisei remarcar aqui, porque as cores acabam também ficando semelhantes a outros elementos nesses espaços de cores. Mas conseguimos, então, fazer a segmentação. Aqui mais um exemplo que já também tratamos com o caso de Intelligent Scissors. Notem que agora é um caso bem mais difícil, pelo fato de que nós temos cores menos contrastantes, né? Este material aqui, né, tem uma cor muito semelhante a os elementos aqui da parede e do teto em madeira. Então, para isso foi preciso, então, uma quantidade maior de scribbles, e a pergunta que vocês podem estar fazendo é, bom, mas como é que eu defino o número de scribbles? Eu repito, esse é um processo que a gente vai fazer de forma interativa e nós vamos estar vendo imediatamente aí, então, estes resultados. Quem sabe, nesse momento, então, eu vou mudar aqui para uma demonstração, né? Carreguei a imagem, tá? Eu vou, então, realizar os scribbles. Primeiro, preciso selecionar a região de interesse. Então, vou aqui selecionando a região de interesse, eu vou poder definir agora scribbles que eu gostaria de dizer, isso aqui faz parte do foreground. Veja que ele já está colocando ali à esquerda estes pixels, reproduzindo as cores lá, porque ele sabe que eles fazem parte do foreground. E eu vou, então, indicar agora elementos que fazem parte do background. Fiz um scribble preto. Posso agora pedir para ele gerar. Então, ele calculou, então, a imagem aqui segmentada. Ok? Vamos, então, a mais um exemplo que nós tratamos anteriormente também. Então, quem sabe eu vou fazer aqui a delimitação novamente. Tá? Notem que não estou pegando toda a camisa, né? Parte dos ombros, então, ficaram de fora. Eu vou fazer aquela situação que a gente viu anteriormente, sabe? Vou indicar isso aqui como sendo parte do background. Tem esse verdinho aqui que é muito importante. Opa, passando. Pegar aqui alguns elementos, quem sabe, e vou indicar aqui como foreground o rosto, né? Naturalmente o cabelo é importante. Tá, não marquei ainda nada com relação à camiseta. Vamos ver então o que ele... Vou pedir agora para calcular, para gerar a imagem, né?
Notem, então, que ele fez uma segmentação parcial. Vejam, a semelhança da cor da pele com a cor do vaso, então ele manteve aquele elemento lá. O que eu vou fazer agora, então, é complementando. Eu disse que a gente pode fazer isso de maneira interativa. Eu vou marcar mais alguns elementos aqui. Quem sabe, vou indicar também que este vaso, como ele pegou a camisa, considerou como parte do foreground. Notem que ficou um pontinho aqui acidentalmente, né? Indicando que esse era um valor de foreground. Vou colocar agora, então, indicar que isso aqui é parte, quem sabe, do foreground. E vamos pedir, então, para ele recalcular a imagem. E a gente vai, então, seguindo aqui de maneira interativa, fazendo a nossa segmentação. Notem que alguns elementos ainda não foram perfeitamente perfeitamente identificados como fazendo parte do foreground ou do background, desculpa. E eu vou então agora, quem sabe, marcar mais amostras e pedir para ele recalcular isso aí. Tá? Então, deste modo, a gente pode ir fazendo as variações que são necessárias, os incrementos, para obter a segmentação desejada. Vamos, quem sabe, reiniciar isso aqui e tentar, então vamos novamente vamos indicar essa área. Agora coloquei mais elementos, aqui um pouco mais de elementos aqui da camiseta. Tá, quem sabe vamos fazer aquilo que eu comentei antes, vamos pegar alguns elementos e criar uma situação de ambiguidade aqui. Tá, fazer isso e vou indicar agora que isso aqui também pertence ao background. Opa, peguei um pouco de cabelo ali. Tá. Vamos ver, então, a gente viu que o vaso, por conta da semelhança das cores, então, é difícil então dele pegar. Vamos pedir, então, para que ele calcule, estime lá. Ele acabou, então, nesse caso, pegando, acho que teve elementos suficientes aqui para o background. Vamos, então, complementar isto por meio de mais scribbles. Essa região aqui ficou, então, também não havia sido contemplada. Aqui nós temos uma região que precisa de ajuda e vamos adiante. Opa, tá. Vamos consertar, então, aqui, quem sabe, ver o que aconteceria se, primeiro, a questão do vaso lá, vamos pegando aqui mais elementos do vaso. Aqui foi. Bom, e agora é o seguinte, a questão é, e se nós indicarmos, por exemplo, que indicarmos mais elementos como pertencentes, então, ao background, mais elementos de cor. Então, com isso, a gente conseguiu aqui, nesse caso, fazer a segmentação removendo a camisa, muito embora algumas amostras aqui indicassem foreground, mas a probabilidade dele pertencer ao background, então, foi maior. Notem que sumiu com um pouco ali da orelha, a gente pode, então, recuperar isso, a semelhança da cor ali com relação ao vaso, e podemos, então, pedir, então, para recalcular. Esse algoritmo, ele recebe algumas críticas, né?
uma delas é o que se chama de shrinking bias, porque como ele busca, então, um caminho de custo mínimo, ele tende a favorecer contornos menores, mais curtos. E aí algumas pessoas comentavam, isso não é adequado para segmentação de objetos muito finos, como, por exemplo, vasos sanguíneos, etc. Mas o próprio Boykov, que é um dos autores da ideia original, né, já propôs, então, alternativas para fazer, então, para minimizar esses problemas. Uma outra questão que é bastante comentada é o fato de que esse tipo de otimização aí, ele funciona muito bem, ou seja, ele é ótimo para o caso de uma segmentação binária, esse tipo de coisa que a gente tem feito aqui, foreground e background, mas não seria ideal para a segmentação dita multi-label, né? Tem vários elementos a serem extraídos, muito embora, como nós vamos ver já no próximo slide, existem também alternativas para obtenção desse tipo de resultado. E por fim, então, a questão do uso de memória, que ela cresce muito rapidamente com o tamanho da imagem. Notem que por isso a importância da gente estar, por exemplo, utilizando aquela segmentação, aquela delimitação com o retângulo azul, né, para minimizar a quantidade de nodos a serem tratados e, portanto, acelerar o processo. Bem, eu mencionei algumas daquelas limitações, aquelas críticas. Então, o Boykov também já apresentou ainda, né, em 2001, no mesmo ano em que eles apresentaram uma ideia, ele e um outro coautor, né, apresentaram a ideia do uso de graph cuts. Ele apresentou, então, uma solução, um algoritmo aproximado, ao aproximativo, para fazer segmentação multilabel. E mais 3 anos depois, ele apresentou, junto com o Kolmogorov, a abordagem que é a que é utilizada na prática hoje por nós, isso que popularizou esse algoritmo, que tornou o algoritmo bastante mais rápido, né, para aplicações aí em visão computacional. Então, esse artigo aqui do Boykov, do Kolmogorov, de 2004, é um artigo bastante importante, porque ele que apresentou, então, uma solução de como fazer esse uso de segmentação em grafos usando cortes mínimos, né, de maneira bastante eficiente. Então, em resumo, hoje nós vimos mais um algoritmo de segmentação, mais uma técnica clássica extremamente importante, um algoritmo chamado Graph Cut. Ele é um algoritmo baseado em grafos, né? Nós vimos, então, que ele busca tratar a imagem como um grafo e definir ali, então, um corte de custo mínimo que, neste caso, faria, então, a delimitação, a segmentação de um objeto de interesse, ao qual a gente se referiria como, então, objeto de primeiro plano, ou foreground, e o background da imagem, ou seja, o restante da imagem. Nós discutimos aqui os princípios, o princípio fundamental por trás desse algoritmo, e também discutimos algumas de suas limitações e as críticas que ele recebe, né? Fizemos, então, uma demonstração. Vocês percebem que é um algoritmo rápido, né? Ou seja, rápido, quero dizer, é algo que a gente consegue utilizar de forma interativa, né? E produzindo, então, um resultado que nos permite, por ver imediatamente a segmentação produzida e fazendo refinamentos. Infelizmente, ele não trata os aspectos a nível de subpixel, como eu já mencionei, né? E como outros tantos algoritmos de segmentação. Então,
não pode ser aplicado para alguns problemas, os casos envolvendo, por exemplo, cabelos, pelos, etc., né, materiais translúcidos, isso fica, então, comprometido se utilizarmos essa solução. Mas vejam que a segmentação usando GraphCut foi suficiente para produzir aquele mosaico, né, da foto da família que eu mostrei para vocês, então, no nosso último encontro.